bom dia para todos os telespectadores da TV Bandeirantes. Estamos iniciando nesta manhã maravilhosa, dominical, mais um programa Gilberto Amaral. Estamos aí vendo o que acontece aqui, acolá, pelo mundo afora, notícias boas, raras, notícias ruins. Por falar em notícia boa, eu estou preocupado com esse, não sei se é homem ou mulher, que ganhou essa bolada da Caixa Econômica Federal. E aproveito para sugerir à Caixa Econômica Federal que estude uma maneira, quando um prêmio for dessa natureza, dá uma porcentagem para quem fizer a SEMA. E o resto vai dividido conforme a proporcionalidade dos números que acertarem. Porque a minha preocupação é o que uma pessoa vai fazer com tanto dinheiro. A propósito, eu publiquei no meu Instagram uma pergunta que eu fiz para o meu amigo o Walter, que é o dono da Sinuca, o nosso cantinho. Ô Walter, se você ganhasse esse prêmio, essa bolada sensacional, o que você faria com esse dinheiro? Ele respondeu secamente: morreria rico. Bom, mas nós vamos falar hoje de turismo. Apesar da crise, existe ainda quem faça turismo. E quem sabe de turismo aqui está aqui ao meu lado. É a nossa querida Mercedes Berlim. Não precisa soprar não, que eu não esqueço não. Eu faço o que esqueço, mas não esqueço. E Mercedes tem uma loja de turismo, mas eu vou começar contando a história, já que eu estou falando em turismo, do turismo que o seu pai e a sua mãe fizeram quando chegaram em Brasília. Conta para nós. Meu pai e minha mãe vieram da Argentina, de jipe, e essa viagem durou 30 dias. Antes da inauguração? Antes, em 1957. Vieram para Brasília e, na chegada deles, começaram a fazer trabalho de intérprete, né? Que minha mãe falava inglês fluentemente, francês, inglês. Falava ou não fala? Fala, ainda fala, Então, eles começaram a trabalhar, fazer esse bico, né? E com o passar do tempo... Morando aonde? Na Vila Planalto, não, na... Cidade Livre. Cidade Livre. Cidade Livre, era o lugar que eles moravam. Um adendo, a mãe da Mercedes é a minha amiga Mercedes Maschwitz, né? Urquiza, Mercedes Urquiza, grande escritora, grande fotógrafa, grande divulgadora de Brasília e que está aí lutando pela nossa cidade, já lançou livros. E o pai, o Hugo Marschwitz, Deus o levou, está lá no céu nos vendo. Mas continua, Vicky. Bom, então eles ficaram trabalhando de intérprete. Com o passar do tempo, o George Homer, que era um amigo que ele fez, americano, de tantos pioneiros estrangeiros que chegaram na época, o Jorge ofereceu para ele de abrir uma agência de viagens com ele. Então eles abriram... Antes da inauguração? Não, em 60. Abriram a primeira agência de viagens em Brasília. No mesmo local que era lá no Hotel Nacional. Na esquina, na entrada do Hotel Nacional. Com o nome de Trips Turismo. Essa foi a agência que foi aberta em 1960.
Então eles começaram a vender viagens, né? Nessa época só viajava quem tinha muito dinheiro, né? Era caro viajar. Como hoje, né? Como hoje, tá igual hoje. Incrível, é mesmo. Uma excelente observação sua, porque as passagens aéreas de repente ficaram muito caras, tanto para o exterior como aqui dentro do Brasil. E com essa saída da Avianca, a coisa ficou preta. Como é que explica essa saída da Avianca? E eu não consigo entender até hoje, porque a Avianca é uma empresa que era tão sólida, boa, uma das melhores, a meu ver, para viagens dentro do Brasil. Não entendo como é que a Avianca Nem eu, porque a entrou Avianca nessa. constou numa relação das melhores empresas do mundo. A última entre todas as estrangeiras, lá da Europa, dos Estados Unidos, a Avianca. E depois vinha as do Brasil. Quer dizer, a Avianca sobrepujou as empresas brasileiras. Foi. E de repente quebra. Não dá para entender. Não dá para entender. Não consigo entender, realmente. Mas você acha que prejudicou por quê? Muito. Prejudicou muito, porque agora a maioria das viagens são feitas, os melhores destinos e mais abundância de voos seria com a Gol e com a Latam. Com a saída da Avianca, praticamente tudo ficou entre Latam e Gol. Você diz internamente. Internamente, dentro do Brasil. Estou falando dos voos dentro do Brasil. E o que acontece? Eu vejo que os voos estão praticamente as duas com o mesmo preço. Estão praticando, parece que está combinado. Sabe como? Mas caríssimos, né? Caríssimo. Vendi uma passagem a semana passada para um casal para São Paulo e de volta, R$6.000. O quê? Eu juro. R$6.000. R$3.000 para cada um. Porque precisavam ir para São Paulo. Uma coisa absurda. Você pagar R$6.000 para ir a São Paulo e de volta. Duas pessoas, um casal. R$3.000 cada um. Mas como é que tem gente que compra passagem por 40, por 100, por 200 pela internet? Ah, mas essas passagens, primeiro, estão escassas. Não está acontecendo mais. Segundo, se acontecer, acontece quando você se programa com muita antecedência. Você tem que fazer com muita antecedência. Você pode conseguir passagens com bons preços. Mas também, depois que você consegue, você não consegue trocar. Se desistir, não consegue reembolso. São passagens assim que não dá para fazer nada se você mudar de planos. Não pode mudar de planos. Quer dizer que está difícil viajar. Mas tem gente Aqui viajando. dentro do Brasil está muito difícil. E para o exterior, mudou alguma coisa? Para o exterior, tem tido algumas promoções. Em classe executiva, umas promoções relâmpagos. Em executiva, em econômica. Mas mesmo assim, as passagens, por exemplo, para a Europa, estão assim na faixa de R$5.000, R$6.000 e de volta, quando estavam na faixa de R$3.000, R$4.000, uma passagem de volta em baixa temporada para a Europa. Esse nós voltamos já logo após os nossos comerciais. Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o Unieuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. unieuro.edu.br. Sabe aquele apartamento novinho que você estava sonhando? Ele está aqui, na Paulo Otávio. São 3 belos edifícios, todos na Asa Norte, o bairro mais valorizado da cidade, porque tem tudo. Parques, shoppings, escolas, universidades. Então vem pra cá. Conheça os decorados Paulo Otávio na Asa Norte. E descubra a beleza desse 4 quartos na 208,
Mas se você precisa de muito espaço, escolha esse 4 suítes na 115. E para quem está começando a vida, a gente tem também esse excelente 2 3/4 na 211. Todos na Asa Norte, com entrega garantida e muita flexibilidade na negociação. Escolha o seu Paulo Otávio na Asa Norte. Viva no melhor bairro e garanta as negociações que só a Paulo Otávio tem. Ligue 3340 1111. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Mas já que nós estamos falando em voos de Brasília, nós não podemos deixar de abrir um parênteses para relembrar, elogiar e glorificar Omar Fontana. Um homem que com aquelas mãos enormes comandava um Boeing e essas mesmas mãos dedilhavam um piano como pouca gente e compunha como pouca gente. Olha. E no primeiro voo para Brasília, direto, Brasília, Orlando, eu sempre estava nos voos inaugurais com meu amigo Omar. E eu me lembro muito bem que nós passamos na reta de Orlando, que ele tinha que virar à esquerda, mas ele passou um pouquinho, falou, não tem importância, eu viro aqui mesmo. E virou. Ele estava pilotando. Ele pilotando. Uhum. E também teve um detalhe, que foi ele queria fazer um voo e fez esse voo, que eu também, todos os voos inaugurais eu participei da Transbrasil com o Omar Fontana, mas tem sempre um na família que acaba com a companhia, como foi o caso dele, acho que foi um genro dele que acabou com a companhia. Ele ia colocar um piano dentro do avião para o nosso grande pianista brasileiro dar os seus concertos durante o voo. E era um voo diurno que saía daqui ao meio-dia direto para Orlando. E fomos também para Viena, né? Para Viena, voo direto, Brasília-Viena. E agora, nós estamos só com 2 voos saindo de Brasília. É a TAP que mantém a tradição, né? Para a Europa, a TAP, Brasília-Lisboa, e para o Panamá, a Copa. Fazendo sucesso a Copa, né? Se não me engano, a Gol vai ter um voo Brasília-Buenos Aires, direto. Mas isso é pertinho, né? É, pertinho, E a American Airlines? Tem o voo Brasília-Miami só. É com os aviões caindo aos pedaços. Não, até que eles deram uma melhorada agora. Deram? Deram uma melhorada na executiva, nas aeronaves, deram uma melhorada boa nesse destino, né? Para Miami, que estava carente, né? De uma aeronave melhor. Então, a executiva está até bem interessante agora, no voo de Brasília para Miami. E você é brasiliense? Eu nasci em Anápolis. É vizinha aqui. Que vizinha? Goiânia. Não Nápoles, Anápolis. Quando eu nasci, não tinha hospital em Brasília. 1958. 1958, não tinha hospital em Brasília. E a Janette Homer, que era a mulher do George Homer, que montou essa agência com meu pai, agência de viagens, o americano, ela levou minha mãe para Anápolis, que minha mãe não estava passando bem, para me ter em Anápolis no Hospital Dom Bosco,
E depois de ter nascido no Hospital Dom Bosco, sabe onde nós fomos parar? Na casa da Mary Martin, que era uma artista da Broadway. Da Broadway, que veio para cá, sabe por quê? Não. Para decorar o hotel, o Torre Hotel, que a família perdeu totalmente. O hotel foi invadido por cachaceiros, por fumadores de crack, por bandidos. É verdade. Está lá o Torre Hotel para ser implodido. Nossa. E que foi a Mary Martin que os patrícios trouxeram para decorar o hotel. E sabe quem era a Mary Martin? Ela era a mãe daquele artista, aquele ator do seriado Dallas, o J.R. Ah, é? Lembra? Lembro. O seriado Dallas? Lembro. O J.R. era filho da Mary Martin, que era uma artista fabulosa da Broadway. E minha mãe fez amizade com ela. E várias vezes nós íamos a Nápoles. Ficávamos assim o fim de semana na casa da Mary Martin. Tudo na terra, né? Hein? Estrada de terra. Tudo de terra, exatamente. E a sua irmã? A minha irmã, com a experiência que minha mãe teve aqui comigo, que quando eu nasci ela estava com hepatite. Sua mãe? É. Então eu tive que ser isolada, tive que ficar numa incubadora. Minha mãe ficou com uma coisa meia ruim e acabou voltando para Buenos Aires, para minha irmã nascer em Buenos Aires. É mais velha do que você? Não, é mais nova. Então a Gabriela foi para Buenos Aires, nasceu em Buenos Aires. E eu nasci aqui. Ela foi e voltou. Para ter o neném? Para ter o neném em Buenos Aires. No hospital em Buenos Aires. Bom, e os aeroportos? Mas vamos falar de aeroportos logo após os nossos comerciais. Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o UniEuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. unieuro.edu.br. Mercedes Berlim falando sobre turismo no programa Gilberto Amaral. Faltou a Gabriela e faltou também a Natália. A Natália.
que viria para também conversar sobre turismo. O turismo brasileiro é bem explorado? Ah, eu acho que não. Tem coisas lindas. Tem coisas lindas no Brasil, mas eu acho que nós estamos muito carentes de boa hotelaria e de bons serviços. Então, são pouquíssimos hotéis que fazem... Hotelaria? É, hotelaria. Os resorts dentro do Brasil são muito ruins. A maioria são muito fracos de estrutura, de alimentação, serviço, principalmente no Nordeste, infelizmente, o serviço, as pessoas são muito carinhosas para te atender, mas o serviço não é um serviço eficiente, né? Vamos dizer assim, infelizmente. Não tem gabarito, né? É falta de treino, né? Eu acho. Teria que fazer um treinamento. E o governo deveria interessar mais pelo turismo, porque nós temos Total, coisas praias lindas. maravilhosas, exatamente. Por exemplo, a Chapada dos Veadeiros é uma coisa linda, que é a é. Chapada dos Veadeiros. É. A Gruta de Maquiné, você conhece eu a conheço. Gruta? Na estrada que vai daqui para Belo Horizonte. É uma das coisas lindas Lindíssima. do mundo. Tem o véu de noiva, né? Dentro da gruta, não é isso? Eu fui numa excursão quando eu era criança, nessa Gruta do Maquiné, eu nunca esqueci. Nunca esqueci. E outras coisas pelo Nordeste, no Maranhão tem Lençóis Maranhenses. os Lençóis Maranhenses. Por exemplo, no Mato Grosso tem... No Mato Grosso também. O Amazonas, por exemplo, o brasileiro... A floresta amazônica? Não vai na floresta amazônica. O estrangeiro é alucinado, enlouquecido com a floresta amazônica. Agora, na floresta amazônica, está tendo uns hotéis muito interessantes. Dentro da floresta? Na floresta amazônica. Porque aquele Ariaú, por problemas familiares, também acabaram com o hotel. O dono morreu e vira uma briga, né? De herdeiros, aquela coisa. Acabaram com o hotel. É o hotel que o Bill Gates ficou naquela torre de 360 graus, maravilhosa. O dono do Ariaú me convidou para ficar nessa torre. Maravilhosa. Mas fica onde esse hotel? Ficava no meio da selva amazônica. Nunca ouvi falar. Ariaú Jungle. Maravilhoso. Era famoso esse hotel. Eu fui a Tá vendo Manaus, como eles não divulgam? Conheci o Hotel Amazonas, quando o Hotel Amazonas era uma maravilha. Pois é. Hoje está lá caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços, exatamente. Mas tem coisas lindas e lindas no Brasil. Tem, é verdade. E os aeroportos? Os aeroportos eu acho que deram uma boa melhorada. Tá muito bom. O aeroporto Mas aqui de São em Brasília Paulo... fizeram uma sujeira muito grande e já pedi às autoridades que determinem, vou repetir, que determinem a concessionária do aeroporto Juscelino Kubitschek de Oliveira que volte com o busto de Juscelino para dentro do aeroporto. Você sabia que tinha tirado o busto de Juscelino? Não sabia. Por que tiraram? Tiraram porque não sei porquê. Não sei porquê. O homem que construiu Brasília, o nome, quem deu o nome dessa parte fui eu. O Carlos Wilson, que era o presidente da Infraero. O Lula aprovou e inauguramos. O presidente era o Lula, o presidente da Infraero era o... Já contei isso aqui. O Reinaldo. E agora fizeram a reforma. E tiraram o busto. E você sabe que eu fiquei sabendo, pela minha mãe, que o Juscelino, quem quisesse falar com o Juscelino, ia até o aeroporto para encontrar o Juscelino. Que as pessoas em Brasília sabiam que o Juscelino ia chegar pelo aeroporto, lógico, de Brasília, e falava, presidente... Não tinha base aérea. Eu tô querendo... Era de madeira. De madeira, eu lembro. E minha lá era o meu escritório que eu recebi toda a Brasília,
porque eu fui o chefe da recepção do GTB, que era o Grupo de Trabalho de Brasília, trazido pelo Dr. Filinto Epitácio Maia, que é avô do César Maia, mas que o César, que é pai do César Maia, e avô do Rodrigo Maia, que devia, pelo menos, fazer uma sessão solene, viu, Rodrigo? Quando você está nos Estados Unidos hoje, mas quando você voltar, faça uma homenagem, porque eu, sempre que posso, homenageio o Dr. Filinto Epitácio Maia. E a sua mãe tem impressão, conheceu o Dr. Filinto. Foi o homem que comandou, que foi meu chefe, porque eu fui o chefe da recepção. Todo o funcionalismo passou pela minha mão. E nós recebíamos no aeroporto de Madeira. Exatamente. Ela estava contando exatamente isso. Que as pessoas encontravam e falavam: presidente, eu estou precisando de uma audiência com o senhor. Anota aí, fulano, né? É aquele jeitão dele, né? Anota aí. Não, eu estou precisando muito. A senhora aparece lá amanhã que eu vou deixar anotado para atender a senhora. É tipo isso. Era incrível, agora, né? Mercedes, o turismo está em decadência? Não, o turismo está super em alta, muito em alta. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma fase um pouco ruim porque o dólar está muito alto. E eu pensei, por exemplo, que quando esse novo governo assumisse, né, a presidência, que o dólar ia dar uma estabilizada. Mas o dólar está muito alto. 4,10, 4,9. O euro, então, nem se fala. 4,70, 4,80. Agora, a situação mundial, como já disse aqui no também começo, é muito ruim. É muito ruim. E o Brasil, lamentavelmente, também vai mal, mas há esperanças de que, apesar da imprensa toda ser contra, o presidente Bolsonaro, juntamente com a sua equipe, vai dar uma melhorada nesse país. Precisava melhorar, porque com esse dólar muito alto, fica impraticável, né? Viajar, fica muito cara a viagem para fora. Mas o que eu queria falar para encerrar o nosso programa é sobre viagem de navio. Ninguém gosta de navio? Nossa, muita gente gosta de navio. Muita. Gilberto, eu já fiz 42 cruzeiros na minha vida. Você? Eu. E estou indo agora para um cruzeiro para o Alasca. Para ver o Alasca num cruzeiro. E tem muita gente, os navios agora, está uma febre de navio, febre. Mas esse navio que você vai é navio... Não, é o navio da Norwegian Cruise Line. É um navio... Grande? Grande, maravilhoso, um navio muito bom. Fui convidada para fazer com os agentes de viagens um cruzeiro para o Alasca. Vamos pegar um dia no Canadá e o resto no Alasca. Vai ser uma beleza. Vai ser uma beleza. Depois eu tenho que vir falar aqui do Alasca. Você vem falar com o maior prazer, querida. Que bom tê-la no meu programa, viu? Obrigada. Essa aula sobre turismo, sobre Brasília antigo, relembrando seu pai, sua mãe. Obrigada, relembrando Gilberto. Você Omar é muito Fontana. carinhoso. Obrigada. Entende? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. No próximo domingo nós estaremos de volta. E nunca se esqueça que Deus está presente e que nós temos que orar para que o mundo melhore, para que o Brasil melhore. E agora com uma santa brasileira, que é a irmã Dulce. Ah, verdade. Uma boa semana para todos vocês. Obrigado, Mercedes. Obrigada, Gilberto.